Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast Juba Mate. Eu sou Wagner Júnior, da Igreja Batista Cidade Nova. Estamos aqui no congresso, na primeira Igreja Batista em Cáceres, com uma convidada muito especial, a Jéssica. Oi, Jéssica, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Hoje foi um dia bastante corrido para você. Você falou para a gente da sua rotina, né? Então, se apresente, dê suas credenciais para nós. Muito prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Oi, pessoal. Eu sou a Jéssica. Eu estou como coordenadora da Juventude Batista Brasileira. Sou membro lá da primeira Igreja Batista de Vitória, casada com o Ricardo, e tô aqui nessa loucura de tentar participar, né, do que a galera tem vivido nos estados, do que as juventudes dos estados têm vivido. Então eu tava ali em Belém, no Pará. Belém, pertinho, né? E aí hoje eu cheguei aqui em Cáceres para poder participar com vocês da abertura do Congresso da Juba Mate. Estou muito feliz de poder estar aqui, principalmente porque é um marco, né? Sim. Depois de alguns anos sem o Congresso, ver essa juventude reunida aqui de novo, tem sido um prazer. Exatamente. Eu estava conversando com a Laine sobre isso daí. A importância de retomar essas atividades para a juventude, né? A Juba Mate, acredito que ficou por mais de 5, talvez, acho que até mais, anos parados, sem nenhuma atividade, sem nenhum congresso, e a retomada desses trabalhos me deixa muito feliz, porque os congressos marcaram muito a minha vida, né? Além de ganhar muitos amigos para Cristo, ser uma ferramenta de evangelismo, uma ferramenta de propagar o evangelho, né? E conta pra gente, o que é a JBB? Então, a JBB é a reunião dos adolescentes e jovens batistas brasileiros, né? Que são membros das igrejas batistas filiadas à CBB. Então, você é JBB, eu sou JBB. Então, nós somos, antes de tudo, organismos, né? E é muito importante que isso fique claro, porque o olhar institucional ele é muito importante, mas a instituição existe por causa das pessoas, né? Perfeito. E para as pessoas. Então, nós somos a juventude. E entendendo isso, a gente pode entender um pouco da nossa missão, da visão institucional, né? Que é que em cada jovem e adolescente a gente tem discípulos e discípulas comprometidos com Jesus e com a sua missão, e que vão, junto com a igreja local, cumprir isso com excelência, né? E é isso que motiva a JBB, assim, institucionalmente falando. Nós somos uma secretaria, né, ligada à Convenção Batista Brasileira, e nós somos a área da juventude na CBB. E aí nós somos compostos, então, pelas jubas estaduais, né? Pelas juventudes batistas estaduais. E aí cada estado também tem as suas juventudes regionais. São ramificações da JBB. Né? Tem a nível de Brasil, cada estado. Alguns estados têm mais de uma juba também, até pelo tamanho, pela forma. Exato, muito grande o estado. E aí depois a gente tem as juventudes regionais, mas as 3 esferas, elas têm como objetivo instrumentalizar a juventude para servir na igreja local, para que a igreja local possa cumprir a sua missão com excelência. Então, assim, a igreja local é o motivo da nossa denominação existir, né? A gente existe como instituição para servir a igreja local. Que legal. E imagino que você tem visitado muitas igrejas, né? E no seu olhar, na sua percepção, qual tem sido o desafio que você identifica nas igrejas? Existe, por exemplo, esse desafio X ou essa dificuldade, eu detectei em várias igrejas onde eu passei, em várias juventudes. O que você imagina que nós... Aí serve uma pergunta até para mim, pessoal, porque eu também sou líder de jovens. Poxa, será que a dificuldade que eu passo na minha igreja também, outras igrejas vivenciam isso? Como... porque a gente precisa de apoio e precisa de cases de sucesso de outros líderes de outras regiões para a gente conseguir também ajudar o outro e implantar nas nossas igrejas também locais, né? Então, assim, dessa parte de desafio, o que você identifica como tem algum particular que te chama a atenção? Edilane brincou falando que não dava para ser objetivo comigo, mas é porque, assim, por exemplo, para mim, o que eu escuto muito, capacitação.
Capacitação é um mega desafio que todas as jubas, independente do tamanho, todas as igrejas, independente do tamanho, trazem isso, de que capacitação é um desafio. Só que quando a gente vai pensar em capacitação e por que é tão desafiador, eu identifico um histórico aí, sabe? Um histórico de que a juventude ela acaba sendo sempre muito estigmatizada, muito rotulada e às vezes nos falta um pouco de paciência e intencionalidade para conhecer a juventude. Porque a gente não pode falar que os jovens de agora são iguais aos jovens da década de 90, que são iguais aos jovens da década de 2000. É diferente, né? A gente tinha antigamente um intervalo aí de 10 anos para cada geração. Esse intervalo começou a diminuir até que hoje tá muito complicado da gente visualizar. E a pandemia, ela fez com que a gente tivesse, por exemplo, jovens que estavam transicionando mesmo, passarem por determinadas dificuldades que às vezes a gente percebe que alguns adolescentes que já tinham transicionado para a adolescência parece que estão tendo menos dificuldade para algumas questões do que os jovens mesmo. Então, a gente não pode lidar com essa galera como a gente lidava antes da pandemia, como a gente lidava nos anos 2000. Então, acho que quando a gente fala de capacitação, a gente vive numa sociedade líquida, de relacionamentos rasos, e a democratização da internet fez com que muita coisa ficasse acessível, mas a gente começou a ficar muito preguiçoso também para algumas coisas. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos cases de sucesso, todo mundo quer ser um case de sucesso. E aí a gente muitas vezes quer na nossa juventude, com 1 ano, ter um case de sucesso para apresentar. E isso é muito complexo, assim, sabe? Teve algo que o pastor Michel Piragini, lá da PIB de Curitiba, compartilhou com a gente, que me marcou muito. Ele falou sobre o início do ministério dele, de juventude, lá na PIB, e que tinha poucos anos que ele estava lá, pouco tempo, não sei mensurar quanto tempo, mas que ele começou a sair para alguns lugares para pregar e tal, e aí ele compartilhou com a gente, que o pastor Pascoal falou, olha, cuidado, você precisa, eu acho que você precisa construir mais algumas coisas, consolidar algumas coisas, para que a partir daquilo que está construído e consolidado, você possa compartilhar com as outras pessoas. Que legal. E isso me marcou muito, porque às vezes a gente... É claro que durante a construção é importante, né, a gente compartilhar, mas às vezes a gente pega os resultados de eventos, que são coisas que passam, né, e a gente quer colocar isso como case de sucesso e tal. E às vezes a gente também não aplica isso no nosso contexto, né? Cada contexto é um contexto, cada realidade é uma realidade. O que deu certo em uma igreja não vai dar certo exatamente igual na minha igreja. Eu preciso realmente olhar aquilo e adaptar. É claro que os métodos, os modelos, eles são muito válidos, sabe? Sim. Mas eu acho que a capacitação, ela é esse grande desafio por causa disso, porque a juventude é a faixa etária que, em tese, passa mais rápido. Então, quando a gente está conseguindo engatar uma geração, ela passou. E já vem outra, e a gente tem que entender e ler essa próxima geração. E permitir também que eles mostrem quem eles são, né? Ontem, compartilhando com o pessoal do Pará também, a Gleide, que é a presidente, ela falou uma coisa que é bem interessante, né? Sobre a gente também valorizar as novas gerações, os novos, os adolescentes. Eu comecei a liderar na minha igreja com 13 anos. Com 11 anos, um líder olhou para mim e enxergou que eu podia contribuir na liderança. E aí, quando ele viu isso em mim, eu falei, olha, eu posso ajudar. Então, se alguém, se com 13 anos eu tivesse sido estigmatizada e rotulada, talvez eu já não estaria aqui, talvez eu não tivesse vivido as coisas que Deus me permitiu viver. Então, quando a gente fala de capacitação, tem um mundo de coisas. E além delas, tem essa questão do discipulado, do cuidar, porque capacitar alguém, preparar um novo líder, transicionar de forma sustentável, dá muito trabalho. E se a gente estiver preocupado em ter que ficar fazendo evento para mostrar produtividade, a gente não consegue. Não é o caminho, né? Exatamente. Não é o caminho.